Durante a pandemia, o poder de compra das famílias brasileiras encolheram. O preço da carne aumentou. O preço dos hortifrutis aumentou também. Os combustíveis aumentaram. Até mesmo produtos como eletrodomésticos e matéria-prima como plástico tiveram altas. Hoje, com a retomada das atividades econômicas e o abrandamento da crise sanitária, a inflação brasileira ainda cresce. O INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o medidor da inflação brasileira, apresentou no último levantamento realizado pelo IBGE que no mês de março o número da inflação chegou a 11,30% no acumulado dos últimos 12 meses. Mas, apesar desses números da inflação ainda estarem na casinha dos 2 dígitos, o governo federal trouxe uma alternativa para rodar a economia: a liberação de parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Ao todo, a Caixa imagina que 30 bilhões de reais sejam sacados desta vez direto do FGTS. 42 milhões de trabalhadores em todo o país têm o direito a este saque. O objetivo do governo é melhorar a economia no sentido de saldo de dívidas e também por causa de toda a problemática que envolveu a pandemia de Covid-19. Então as famílias vão poder saldar estas dívidas, assim como a Sheila falou que ia fazer. Aliás, se sobrar um dinheiro dá até para aplicar. E quando um dinheirinho extra chega, é muito bom para o bolso do brasileiro. Este é o podcast do Jornal Paranaíba. Conexão JP, seu resumo em áudio dos principais assuntos da semana. O governo federal publicou no dia 17 de março de 2022 a medida provisória 1105, que autoriza um saque extraordinário das contas do FGTS de até R$1.000. A retirada do dinheiro fica disponível para os trabalhadores até dia 15 de dezembro de 2022. As datas para o saque são definidas pela Caixa Econômica Federal, que leva em conta a data de nascimento do interessado pelo dinheiro. Bom, então hoje, para a gente falar um pouquinho sobre o FGTS, eu convidei aqui mais uma vez o Felipe Prado, que é economista. Felipe, muito bem-vindo de novo, né, ao Conexão JP. Eu que agradeço o convite aí, é um prazer falar com vocês e contribuir aí para informar a população sobre temas de economia. Vamos começar, Felipe, explicando o que é o FGTS. Olha, o FGTS é o chamado Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Então, na realidade, é uma espécie de benefício, né, que todo trabalhador assalariado tem, como se fosse justamente um conjunto de recursos que ele vai acumulando, né, numa conta obrigatória, né, por conta da carteira dele estar assinada, portanto, é um benefício trabalhista, que é justamente para garantir que, ao final de qualquer demissão, esse trabalhador ele tenha algum recurso justamente para fazer frente, por exemplo, às suas despesas, ou inclusive, por exemplo, a requalificação. Então, é nesse sentido que o fundo foi criado, no sentido de ser um colchão para amortecer no caso de um trabalhador ser demitido. Como no setor privado, qualquer trabalhador ele pode ser demitido a qualquer tempo, por isso que os trabalhadores do setor privado têm. E o interessante é que, por exemplo, os trabalhadores do setor público, eles não têm fundo de garantia, porque justamente eles possuem a estabilidade. Então, ao passo que você dá estabilidade ao servidor público, a regra foi tirar o fundo de garantia. Mas para os trabalhadores do setor privado, isso permanece justamente como uma garantia, né, pelo tempo que ele leva ali servindo uma determinada empresa privada, e aí isso possibilita que numa saída, numa demissão, principalmente a demissão sem justa causa, né, ou seja, o empregador resolveu te demitir por uma série, enfim, não foi algo que justificasse a demissão, aí você tem direito a acessar esse fundo que todos os trabalhadores com carteira assinada têm direito. Agora, quando que é permitida essa liberação do FGTS sem levar em conta a questão da demissão?
que a gente sabe aí que tem até uma medida provisória, né, que foi assinada pelo presidente Jair Bolsonaro, lá no dia 17 de março, que libera, né, uma parte desses recursos do FGTS. Como que isso funciona agora na prática? Via de regra, o fundo de garantia, a gente ouve muito falar, por exemplo, há duas situações que é muito conhecida. Em geral, o trabalhador, quando está trabalhando, ele não pode acessar. A regra é essa. Mas existem duas situações que é muito comum o trabalhador acessar, que ao longo do tempo isso foi permitido, inclusive com legislações, que é o seguinte, por exemplo, no caso de comprar uma casa própria. Então, o trabalhador ele pode acessar o seu fundo de garantia, porque é uma poupança que ele tem, né? Então, Certo. imagina uma pessoa que tem 10, 15 anos numa empresa, ele tem lá 60 mil reais, ele pode acessar aquilo ali para dar de entrada para comprar um imóvel próprio. Então, ele está lá ganhando juros pouquinho lá no fundo, e aí ele passa a comprar um imóvel, enfim, amortizando esse financiamento que ele tem. Então, Uhum. isso é muito comum. Por exemplo, na Caixa Econômica, a gente vê muitas pessoas que fazem uso do fundo de garantia. Isso é interessante, porque você está comprando um patrimônio. Agora, Uhum. vale lembrar que toda vez que quem faz isso, zera a conta do fundo de garantia. Então, se por qualquer problema for demitido, você, consequentemente, não vai ter recursos naquele fundo para acessar, porque você usou para o imóvel. Há um outro caso, Pablini, que é muito comum hoje, que é, por exemplo, trabalhadores que constatam, por exemplo, que tem câncer, Uhum. ou que tem uma doença muito grave. Então, você também pode acessar esses recursos para fazer frente a algum tratamento, alguma coisa. Então, assim, existem critérios para você acessar esse recurso. O que foi feito esse ano de 2022, que foi assinado pelo presidente como uma forma dos trabalhadores terem direito a acessar o fundo de garantia fora desses critérios, o que está sendo aí chamado de saque emergencial, Uhum. enfim, ou saque extraordinário. Primeiro que o saque ele tem um limite de até R$ 1.000. Sim. Então, se um trabalhador tiver lá 30 mil, ele só pode tirar 1.000 agora. Aí ele vai ficar lá com 29 mil. Então, ele pode acessar até R$ 1.000. E tem alguns outros critérios. Mas, por via de regra, na verdade, o governo está fazendo isso justamente para aquecer a economia. O que está acontecendo? Nós estamos vivendo um período em que está juntando tudo ao mesmo tempo, sobretudo a inflação, né? Ou seja, todos os trabalhadores estão sentindo nos seus orçamentos domésticos uma expansão das suas despesas numa velocidade que acho que a gente não via aí desde o começo dos anos 90. O que acontece? Então, a alimentação está cara, custo de Sim. moradia está caro, transporte está caro, enfim, todas as despesas ligadas a qualquer tipo de serviço explodiram agora. Então, o orçamento das famílias está curto. E aí o governo fez isso com o propósito de, digamos assim, aquecer a economia. A expectativa aí é de uns 3 bilhões de reais que possam ser lançados na economia por conta desse saque extraordinário ou esse saque emergencial, aí depende do nome que queira dar, Uhum. para esse, digamos assim, para esse, enfim, para essa estratégia de política econômica que foi feita agora, né? Enfim, mas não é normal os trabalhadores acessarem livremente o seu fundo como foi feito agora. Agora, uma coisa assim, é certa. E isso aí não tem assim uma pessoa que não vá concordar comigo. Mas dinheiro na conta a gente fica feliz, né? E a possibilidade aí de acessar, por exemplo, o fundo de garantia já é uma questão também de colocar na balança aí. E aí, eu vou pagar as minhas dívidas ou eu vou gastar aí, às vezes, mudar algum mobiliário da casa, tentar comprar um carro também. E aí, a minha pergunta que fica aqui, Felipe, é a seguinte: peguei o dinheiro do FGTS, o que eu devo fazer? Pagar as dívidas é a melhor opção ou investir em alguma outra área aí da vida? Olha, é claro que essa estratégia que o governo fez, ela é super interessante, até porque como nós estamos num momento em que as pessoas estão com orçamento apertado, elas não estão, digamos, consumindo mais, e aí, como você falou perfeitamente, né? Ou seja, qualquer graninha a mais, a gente planeja fazer algo a mais, é super interessante e super importante
para essa retomada econômica que a gente está tendo no pós-pandemia. Agora, uma coisa é o ideal que a gente imagina, isso aí que você falou. Então, você saca R$ 1.000, talvez o ideal é trocar enfim, comprar um bem que a gente está precisando para nossa casa, fazer até uma viagenzinha no feriado, enfim, ou quitar uma dívida. É claro que tudo isso é importante, mas veja, muitos trabalhadores estão sacando porque é um valor pequeno. Vamos supor, se esse valor não fosse de R$ 1.000, ele fosse, digamos, 50% do fundo de garantia que você tem, aí você teria o risco e aí o conselho de falar o seguinte, olha, qualquer trabalhador tem que avaliar se ele sacando esse dinheiro agora para usar neste momento não é perigoso, caso daqui 6 meses, 1 ano, a empresa dele demita ele vai ter um fundo de garantia menor, porque ele já gastou parte anteriormente, talvez, digamos assim, um gasto supérfluo. Só que saiu por esses dias também uma pesquisa em parceria com a Serasa, acho que é um instituto de pesquisa, acho que o nome em inglês é Opinion Box, que fizeram uma análise, por exemplo, quase 60% das pessoas que foram ouvidas nessa pesquisa que vão sacar o dinheiro, elas vão pagar dívidas. Então, ela vai pagar uma fatura do cartão atrasado, vai devolver o dinheiro para um familiar que emprestou para, enfim, comprar um botijão de gás, vai quitar uma conta de luz, de água que está atrasado, ou outra despesa que está atrasado. Então, assim, a maioria dos brasileiros vão utilizar esse recurso justamente para, digamos assim, limpar o seu nome, limpar as dívidas anteriores. O que significa que nem todo esse recurso que vai ser liberado vai virar consumo novo. Então, assim, a pessoa não vai lá na loja comprar uma televisão, comprar uma geladeira, ou vai inteirar lá um dinheiro para comprar um fogão novo. A maioria não vai fazer isso. Então, pelo menos uns 60% vão pagar dívidas e, portanto, esse dinheiro vai para o sistema financeiro. Ele não vai para o sistema produtivo, aí seria, enfim, uma expressão mais econômica, né, da teoria econômica. E, assim, ele não vai para a fábrica, igual... Porque o que é importante, Pablini, é assim, que quando você tem R$ 1.000, vamos supor, você iria lá comprar um móvel aí de uma loja em Uberlândia. Quando você compra um móvel, você está comprando o serviço do marceneiro, o cara que vai entregar um móvel na sua casa. Então, isso gira a economia, né? Isso. E quando a maioria vai usar esse dinheiro para quitar dívida, isso significa que esse dinheiro, em partes, não vai circular na economia. Ele vai ir para o sistema financeiro, para as instituições financeiras, sobretudo os bancos, porque as pessoas estão pagando coisas atrasadas por conta aí de você ter tudo ficado mais caro aí tudo ficou mais caro nos últimos 12 meses e todo mundo aí, enfim, principalmente quem é mais assalariado, né, ganha 1, 2, 3 salários mínimos, está com as despesas apertadas e vai tentar quitar essas dívidas anteriores. Você falou da questão da dívida aí, até o pessoal, você citou também a Serasa, né? Eles têm um mapa do endividamento e eu estava até procurando aqui agora que, por exemplo, no mês de fevereiro, né? Eles fizeram um levantamento novo e constataram que desde o início da pandemia são mais de 65 milhões. Então, é assim como você falou, né? Esses R$ 1.000, né? Que é o limite do saque do FGTS, a galera vai pagar as dívidas, né? Porque todo mundo também quer ficar com a conta no azul e, de alguma forma, tentar organizar as finanças, que é uma coisa muito importante, porque nós vivemos, né, como você mesmo disse, um período de muita alta. E eu lembro até que você falou no último podcast, no primeiro podcast que a gente fez com você, que a projeção era que a inflação desse ano ia ser acima de 12%. Então, é compreensível, né, por parte dos consumidores quererem pagar a dívida até mesmo para sair desse número de 60 milhões, porque é muito assustador você escutar isso, né, Felipe? Assim, aquele negócio, o orçamento da pessoa está curto, né, porque isso. Ela não consegue. Então, ela começa a usar os créditos que ela tem. Então, assim, se eu tenho 2.000 de limite no cartão, eu vou lá no mercado, eu vou fazer a compra. Que o meu filho, lógico, eu não vou deixar de comprar o pão para a criança, o leite, etc. Você vai comprando.
Só que a tua renda já está pressionada, aí a luz vem um pouco mais cara, aí a gasolina que você coloca na sua motoca ou no seu carro já está também mais caro. Então quando você vai acumulando, as pessoas elas vão se endividando justamente com a ideia de colocar essa dívida para o futuro. Essa é a ideia da dívida. A ideia da dívida é, digamos, eu ganho 1.000, só que a minha despesa foi 1.200, eu vou pegar lá, vou usar o meu cartão para fazer com que esse 200 vire uma conta que eu vou pagar no mês que vem. E aí eu vou rolando essa dívida. Só para você ter ideia, nessa pesquisa em parceria do Serasa com esse Opinion Box, dos entrevistados, apenas 12% estão fazendo planos de sacar esses 1.000 e investir. Porque a maioria vai pagar a dívida. Uhum. A maioria vai pagar a dívida. Inclusive, o mais interessante é na pesquisa você vê pessoas que vão quitar não só dívidas com bancos, assim, dívidas com familiares, dívidas com amigos. Então, assim, a coisa não está realmente fácil como a gente imagina. E como você falou, tudo já está mostrando aí que a inflação ela vai caminhar para cima de 2 dígitos, aí para coisa de 10, 11, 12%, porque o cenário, inclusive com o cenário internacional, desde aquela da nossa última conversa, não tinha guerra. Sim. Agora, inclusive, já tem uma guerra que está movimentando aí todos os preços internacionais, e isso está fazendo com que você crie um pouco mais de dificuldade, principalmente para o trabalhador que ganha menos. Então, é o que você falou. A expectativa de que acho que quase 3 milhões de trabalhadores podem sacar alguma coisa. Então, essas pessoas que ganham lá 1, 2, 3 salários, elas vão recorrer a esse dinheiro porque é uma graninha extra. É algo que a gente ganha mais. Lembrando que a conta do nosso fundo de garantia não rende quase nada, é um rendimento muito baixo em comparação, digamos, a uma taxa de juros. Então, enquanto você pega lá no seu cartão, se você deixar de pagar, você paga 15% ao mês, a sua conta do fundo de garantia não rende nem 1%, 0 ponto alguma coisa. Então, ela não rende nem... eu posso dizer que ela não rende nem na mesma proporção que a poupança rende? Olha, existe, durante muito tempo, houve um debate sobre esse rendimento. Então, assim, os brasileiros deixam muito dinheiro parado lá, porque, assim, igual você está trabalhando numa empresa, é igual o INSS, você é obrigado, ou seja, a empresa é obrigada a recolher, é um benefício compulsório que o trabalhador tem. Em geral, ela vai render 3% ao ano, mais a chamada taxa referencial, é algo aí. Então, assim, vai dar algo em torno hoje de uns 4%, 5% ao ano. Então, se você coloca ao ano, vai dar aí 0,4, 0,5 ao mês. Então, assim, é um pouquinho, às vezes, aí depende do cenário econômico, pode ser um pouco melhor ou um pouco pior que a poupança. Mas em relação aos juros do mercado, é muito baixo. Então, por exemplo, se você tiver 10 mil reais no fundo de garantia, você vai ganhar 4, 5% ao ano. Se você tirasse esses mesmos 10 mil reais e colocasse num fundo de renda fixa em qualquer banco aí que te ofereça um fundo razoavelmente interessante, isso significa que você poderia ganhar pelo menos o dobro desse rendimento. Então, ainda tem toda essa discussão em torno do rendimento do fundo de garantia. Agora, esse saque de R$1.000, né, que é o limite, mais uma vez, dá para pegar, para quem já está aí com as contas em dia, né, esses R$1.000, dá para investir em outros setores da economia? Dá para investir numa bolsa de valores? E assim, compensa tirar esse R$1.000 para poder investir em outra coisa que vá render mais? Aí compensa, né? Sim, compensa. Então, assim, vamos supor que você está com as contas em dia, você já tem algum dinheirinho aplicado, você vai lá, sacou, porque hoje você consegue, como você tem muitas corretoras com aplicativos e o custo hoje é muito baixo de corretagem, enfim, o mundo dos investimentos hoje está relativamente fácil, então você tira, porque aquele R$1.000 lá, Fabrini, no fundo de garantia, não está rendendo nada, está rendendo centavos. Então, você pode tirar e pode comprar alguma ação que você está apostando que vai valorizar, ou inclusive conseguir um rendimento melhor, por exemplo, investir num CDB no seu banco. Então, assim,
compreensível que a maioria dos trabalhadores tirem, tanto para pagar dívida como para investir. Porque, na verdade, o nosso dinheiro, quando está lá no fundo de garantia, ele está parado, enfim, rendendo absolutamente nada. Então, por isso que, inclusive, o fundo de garantia ele tem regras para você acessar, porque se fosse de livre acesso, com certeza a maioria dos trabalhadores, principalmente aqueles que têm conta em dia, podem investir, você ia tirar tudo, porque não vale a pena ficar tanto dinheiro parado. A gente sabe, né? A pessoa que tem aí 20 anos, 25 anos de carteira assinada, às vezes tem um bom capital lá parado no fundo de garantia e que está rendendo, enfim, muito pouco. Agora, uma coisa que me chamou Então, vale a pena. Vale a pena, então. Uma coisa que me chamou muita atenção é que o meu colega de trabalho, Vinícius Lemos, fez uma matéria recentemente para falar sobre onde investir o FGTS. E aí ele lá na fila, ele encontrou algumas pessoas na fila da Caixa e me espantou o fato dele me contar que a grande maioria das pessoas que estavam na fila não conheciam o que era o FGTS. Ele até me falou e me relatou que ele teve que explicar para uma senhora para saber o que era o FGTS. Agora, me espanta essa questão porque as empresas, às vezes, não falam que o trabalhador tem o direito ao FGTS. Acredito que pessoas mais simples, né, às vezes não entendam por conta da complexidade. E é importante a gente falar sobre o que é esse FGTS, né, e agora também essa possibilidade de tirar uma quantia, né, seja para pagar dívida, seja para fazer um investimento em alguma área ou até mesmo comprar algumas coisas. Mas o que me chocou mesmo foi essa questão, sabe? Da pessoa não entender e não saber o que é o FGTS. E aí é nessa parte que a educação financeira ajuda muito, né? Então, assim, é o que você falou, né? Assim, infelizmente, por conta dos problemas educacionais do Brasil, nós ainda temos uma grande quantidade de trabalhadores, principalmente os mais simples, né? Imagina os trabalhadores da construção civil que têm uma qualificação menor, um grau de escolaridade menor. E aí, muitas vezes, ele não compreende, porque, assim, o trabalhador assalariado, né, quando a gente tem lá, não é mais carimbo, porque hoje é digital, mas quando a gente tinha lá o carimbão na nossa carteira de trabalho, a gente desfruta de vários benefícios, né? Então, a gente tem os benefícios do INSS, então, se a gente ficar doente, a gente acessa o INSS, a gente contribui para o INSS para a nossa aposentadoria no futuro. A gente tem o seguro-desemprego também, que muitas das vezes não tem esse conhecimento, né? Ao ser demitido, você tem direito a X meses recebendo lá um salário proporcional até um limite do que você ganhava, e você tem o fundo de garantia. Então, mais ou menos, é um tripé de benefícios, né? INSS, seguro-desemprego e o fundo de garantia do trabalhador assalariado. Então, consequentemente, você, quando o trabalhador ele é informado, ele consegue compreender como isso funciona. E, claro, falta aí, né, uma educação tanto de políticas do governo, né, de informar aos cidadãos as políticas sociais que estão disponíveis para ele, como também as empresas, né, fazerem esse trabalho, os recursos humanos de conscientizar o trabalhador de tudo que ele tem direito, né? Eu acho que é importante. Aí também tem um tal do abono salarial que saiu, sim, que começou a ser liberado outro dia também, que é uma espécie de bônus que quem ganha até 2 salários mínimos pode receber por ano. Então, assim, você quer mais um dinheirinho extra que vai cair na conta aí de muitos trabalhadores, como se fosse aí um 14º salário, uma coisa assim. Então, você tem muitas coisas que é importante e faz parte do conjunto de cidadania, né? Então, assim, é você transformar o trabalhador num cidadão, e, assim, são políticas importantes, ainda mais num país que ainda está em vias de desenvolvimento, né? E a gente percebe que essa questão, né, por exemplo, do FGTS, acaba ajudando e muito a economia, né? A gente sabe que esse benefício não é de agora, ele é protegido pela Constituição, tá lá na CLT. Então, assim,
é saber conhecer mesmo mais sobre o assunto, né? E o trabalhador também entender que ele tem esse direito quando preciso, né? Porque aí tem, igual você mesmo disse, tem esses limites aí de quando gastar, de quando que pode tirar tudo. E agora tem essa oportunidade também de poder sacar, né? Para fazer aí a organização da vida financeira, vamos dizer assim, né? Por exemplo, para você ter ideia, durante a pandemia, no começo da pandemia, o Fundo de Garantia ele foi fundamental para vários trabalhadores que perderam seus empregos. Ajudou, e aí, né? Aliviou o tinha sufoco, lá né? 50, 60 mil. Não, mais do que ajudar. Por exemplo, existem casos já, enfim, que saem na mídia, que pessoas que, sei lá, tinham lá 40, 30 mil, foram demitidos na pandemia e, por exemplo, abriram doceria, abriram uma pizzaria delivery, ou seja, isso salvou, porque essa é justamente o que você falou, é a função, o fundo de garantia te dá a chance de fazer a conversão. Então, perdeu o emprego hoje, no dia seguinte, você se pergunta, o que é que eu vou fazer? Mas pelo menos você já tem um dinheiro. Isso salvou muita gente durante a pandemia, fez com que muita gente passasse a investir nos seus negócios próprios, porque muita gente, às vezes, muita gente que é demitido, principalmente trabalhadores de meia idade, sempre partem para o negócio próprio, e isso é fundamental. Como você falou, você passa a girar a economia. Aquela pessoa que perdeu a renda, ela agora montou um negócio, às vezes ela vai empregar alguém e ela vai gerar mais riqueza para a economia vendendo seus produtos. Então, isso é importante. E no começo da pandemia, a gente também tem que lembrar que o auxílio emergencial, né, R$600, ok, mas demorou muito para chegar no bolso do brasileiro, até mesmo porque eram muitas pessoas que foram demitidas, que estavam com a renda mais curta, né, que teve uma redução salarial aí, e aí, como você disse, o FGTS conseguiu salvar vidas, né, e até mesmo gerar novos negócios, contribuindo também para a economia local, né, o principal. Justamente, assim, tem boas histórias aí do uso desse dinheiro, né? Com certeza. Enfim. Felipe, muito obrigada. Eu adorei esse papo. Pode ter certeza que eu vou te chamar de novo para falar de economia aqui no nosso Conexão JP, viu? Eu que agradeço mais uma vez o seu convite, a oportunidade aí da gente conversar um pouco mais de economia. Estou sempre à disposição aí e quando precisar, estamos às ordens. Eu que agradeço. Obrigado. E você que se interessou em fazer o saque do FGTS, acessa o site da Caixa, eu vou deixar ele também na descrição do nosso podcast. Lá você tem todas as informações de como fazer, o que acessar e principalmente quais são as datas para você retirar o dinheiro. Você não pode perder essa, né? Olha, a gente vai ficando por aqui. O nosso Conexão JP volta na semana que vem com um novo assunto, uma nova análise e é claro que você não pode perder. Até lá, tchau! Com edição de Catrine Benvoglio, revisão de Wallace Coelho, apresentação e produção de Pablini Queiroz. Esse podcast é uma produção do Grupo Paranaíba de Conteúdo e Comunicação.